Olá, gente! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nessa segunda-feira, as leituras, falam pra gente que nós devemos estar com a mente e o coração abertos para receber as graças que Deus nos deseja conceder. Então, a primeira leitura de hoje está em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1 a 5, depois o versículo 8 a 10. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1 a 5, depois o versículo 8 a 10. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, o Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz tenhais de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, da caridade e da paciência e da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai, sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós por amor de vós. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou, e de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, saber Jesus, que nos livra da ira futura. Então, essa primeira leitura mostra pra gente, a saudação, de Paulo aos Tessalonicenses, na primeira carta, E aí, ele fala aqui, sobre, o sucesso do evangelho em Tessalônica, e também, da fidelidade daquele povo, Aquele povo era fiel, E ele diz assim, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, ou seja, o evangelho foi anunciado, em Tessalônica, e todos ali acolheram, de coração, e espalharam a mensagem do evangelho, É isso que o apóstolo Paulo quer dizer aqui na primeira carta aos Tessalonicenses. Então, nós também devemos acolher a palavra de Deus, acolher o evangelho de Cristo de todo o nosso coração e dar testemunho dela e espalhar essa boa nova, do evangelho de Cristo a todos, tá certo? E agora, falando do evangelho, hoje ele está em Mateus, capítulo 23, versículo 13 a 22. Mateus, capítulo 23, versículo 13 a 22. Naquele tempo, disse Jesus: Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas, sob pretexto de prolongadas orações. Por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o ter desfeito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, condutores cegos, pelo que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é o maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é o maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta?
Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que sobre ele está. E o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está sentado nele. Então, Jesus aqui nessa leitura do Evangelho, né, ele é severo contra o agir dos fariseus e dos mestres da lei. Né? Ele não era contra a pessoa deles, né? Mas ele procurava sempre mostrar-lhes, né, de que eles estavam agindo de maneira errada. Né? Então, aos observantes da lei, né, mesmo parecendo que eles eram os mais observantes da lei, eles estavam agindo de maneira errada. Né? Eles anunciavam a verdade, mas eles não viviam o que eles pregavam. Né? Então, Jesus, né, desejava mostrar aos escribas e fariseus, né, e também hoje a nós, né, que se não levarmos a sério o nosso compromisso pessoal com Deus, procurando viver antes de tudo o que nós pregamos, né, nós não vamos conseguir convencer ninguém, né, pois o mundo, né, tá cheio de pessoas que falam e não fazem, né? Então, até obrigam, né, as pessoas, né, a fazerem as coisas certas. É aquela mesma... Mas aí, né, as palavras comovem, né? Mas os exemplos, com certeza, arrastam, né? Como diz o provérbio, né? Como diz o provérbio, né? As palavras comovem, mas os exemplos arrastam. Então, que a gente possa, né, espalhar boas mensagens, boas ações aos outros, né? E que a gente principalmente viva o que a gente pregue, né? O que Jesus quer é que nós passemos a boa nova do Evangelho a todos e que nós vivamos também o Evangelho na nossa vida, que nós vivamos a palavra, que nós vivamos o Evangelho na nossa vida, tá certo? Então, que nós realmente possamos pregar e viver o que nós pregamos, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, eu também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-las aí amanhã, terça-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.